Bom dia, este é o quadro Bom Dia Pastor do programa Palavra de Deus. E hoje, excepcionalmente, nós estamos aqui na cidade de Jaú. O versículo de hoje está aqui no Salmo 122, que nos diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Hoje nós estamos aqui na casa do pastor Adair, da Igreja Bíblica Nova Jerusalém, grande amigo aqui na cidade de Jaú, e nós vamos falar um pouquinho com ele. Bom dia, pastor. Bom dia, Tina, tudo bem? Tudo bem. Prazer receber vocês aqui na minha casa. Amém. Pastor, nós vamos falar um pouquinho sobre a Igreja Bíblica, né? Que eu conheço ali desde o comecinho, né? Dos primeiros cultos, lá naquela igrejinha ainda que era de tábua, né? Uma benção, né? Então a Igreja Bíblica Nova Jerusalém hoje tem 16 anos. Ela está com 16 anos. E são quantas igrejas hoje? Olha, nós estamos com 4 igrejas em Jaú, igreja em Bariri, Bauru, Igaraçu do Tietê, São Carlos, Rio Claro e Campinas, cidade de Campinas. A gente acredita muito, na verdade, na missão, no evangelismo, né, na implantação de igrejas, na formação de líderes e pastores, né? Na verdade, a gente gostaria de fazer muito mais. Entendeu? A gente crê que Deus pode nos proporcionar muitas coisas ainda, mas nós estamos andando conforme o querer de Deus e a vontade de Deus, né, Tia? Amém, glória a Deus, né? Eu conheço o trabalho, sei que é um trabalho sério, né? Um trabalho abençoado por Deus. E o pastor fica na igreja sede. Qual que é o endereço da igreja sede aqui em Jaú? A igreja sede fica na rua Humaitá, 812, né? Nós estamos com um trabalho aí, um trabalho muito forte com jovens, com casais, com família, né? Há 16 anos que nós estamos aí lutando, né? Foram muitas lutas, muitas batalhas, né? Mas tem um versículo que fala assim, né? Que até que nos sustentou o Senhor. Verdade. Né? Então, Deus tem nos honrado, tia. Graças a Deus, aqui em Jaú. Amém, né? A Igreja Bíblica é uma igreja, assim, que eu falo que é a minha igreja do coração, né? Então, eu estou muito feliz de poder estar falando hoje aqui com o pastor Adair. E neste momento, então, nós vamos ter uns minutinhos de reflexão. Pastor, fique à vontade. Aquilo que o Senhor colocar no teu coração, pastor, passe para as pessoas que vão estar nos assistindo. Amém. A Bíblia diz que... Ontem eu tive a oportunidade de ministrar esse versículo na igreja. A Bíblia fala que os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. E ainda que ele caia, o Senhor não deixará prostrado. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm buscado muito os seus próprios interesses, né? As pessoas estão muito mais preocupadas com as suas dificuldades, os seus problemas, né? Quer dizer, o eu das pessoas está em primeiro lugar. E o Evangelho de Cristo, eu acredito que o Evangelho de Cristo ele é o Evangelho do próximo. A maioria dos seres humanos, inclusive até dentro da igreja, na verdade as pessoas estão muito mais preocupadas com elas mesmas do que realmente com o que Deus pensa e com o que Deus quer, né? A gente vê as pessoas na igreja buscando muito mais as bênçãos de Deus do que a vontade de Deus. Detalhe, e eu sinto que o ser humano está precisando de um pouco mais de bondade no coração. As pessoas não entendem que um coração bom é um coração transformado por Deus. O coração transformado por Deus, ele se move em direção a pessoas que precisam. Como diz a palavra do Senhor, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se você quer que Deus abençoe realmente a sua vida, comece a pensar um pouco mais naquelas pessoas que realmente estão necessitadas e precisando, talvez, do seu auxílio. Ou com uma palavra, ou com uma oração, ou com uma ajuda direta, né? Tem muita gente necessitada. Nessa terra já pisaram muitas pessoas maravilhosas que abnegaram das suas próprias vidas, renunciando muitas coisas para poder cuidar de alguém, para poder cuidar do próximo, né? Então eu acredito que a bondade
ela é um dom, é um dos frutos do Espírito, como diz a palavra do Senhor, né? Que é algo que nós como igreja precisamos atentar mais, precisamos buscar mais. O Senhor está à procura de homens que tenham um coração realmente mais amável, né? Um coração que busque menos os seus próprios interesses e busque mais os interesses de Deus. Detalhe, tem alguns versículos na Bíblia que são interessantes. Uma das passagens que eu acho bem interessante é aquela passagem que estão diante do Senhor, né? E aí o Senhor diz assim: não vos conheço. Mas como assim, Senhor? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, né? E o Senhor fala: não, eu não vos conheço. Porque tem muita gente que está dentro da igreja e não é conhecida de Deus por causa das suas atitudes, né? E a verdade é que a gente precisa entender qual que é o plano de Deus e o projeto de Deus para a vida do homem, né? Para que a gente não caia naquela situação, como diz a palavra do Senhor, né? Estive preso, não me visitastes, né? Estive nu e não me vestistes, né? Estive doente e não foste me ver. As pessoas precisam entender o plano da salvação e o motivo pelo qual nós estamos aqui e o propósito da nossa missão. A nossa missão não é ficar rico, a nossa missão não é levarmos vantagem em tudo, pelo contrário, a nossa missão é servir o próximo, a nossa missão é brilhar em meio a um mundo de trevas, a nossa missão é fazer a diferença. Como a palavra de Deus diz, a fé sem obras, ela é morta. Tem muita gente com muita fé, mas com muito pouca obra. Então, nós vivemos uma geração em que essa geração de crentes precisa buscar mais isso da parte de Deus. Pensar mais em praticar boas obras, porque é da vontade de Deus, né? Não que sejam as boas obras que levam para o céu, porém a fé e a obra, como diz a palavra, caminham juntas e elas se completam, como diz Paulo, né? Se você só tiver a fé e não tiver as obras, do que adianta? Verdade. Se você tiver só as obras e não tiver a fé, como muitas religiões têm por aí, também não adianta. Então nós precisamos ter a fé e nós precisamos ter as obras, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que as pessoas realmente vejam em nós que nós somos testemunhas de Cristo. Por que que os cristãos foram chamados cristãos, né? No advento da igreja primitiva? Porque eles eram parecidos com Cristo. Verdade. As pessoas olhavam para eles e viam que eles eram diferentes. Verdadeiramente eles eram discípulos de Cristo, né? Hoje nós vivemos um advento em que a igreja fala muito sobre a questão do discipulado e a questão de ser discípulo. Mas a discípulos de Cristo de verdade são poucos. Então, eu quero deixar essa mensagem para o seu coração. Que você possa se espelhar um pouco mais em Cristo, um pouco mais em Jesus, né? Entender o que Deus quer realmente da sua vida. O Senhor quer que você tenha fé, mas o Senhor também deseja muito que as boas obras façam parte da sua vida. Deixa essa palavra, que Deus possa te abençoar poderosamente. Pastor Odair da Igreja Bíblica Nova Jerusalém. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Então, pastor, foi um prazer enorme, né, estar aqui, poder estar falando com você um pouquinho da palavra de Deus, como eu sempre digo, né? Que a palavra diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a nós mesmos? É fazer pelo próximo o que gostaria que fizesse por nós. Sim. Né? Certeza. Então, a gente não pode segurar a palavra, né? Segurar, né, este amor de Cristo só para nós. Senão nós seremos uns egoístas espirituais, né? Com certeza. A Bíblia está precisando, a igreja ela está precisando realmente de referência. Verdade. Hoje as pessoas elas se apaixonam muito pela mensagem do pregador, mas elas estão muito pouco apaixonadas pela mensagem de Cristo realmente. Verdade. Entendeu? E é muito importante hoje que o Senhor levante referências, homens que realmente a igreja possa olhar para eles, né? Não idolatrá-los, mas realmente ver se aquele homem tem boas obras ou não. E a igreja precisa disso, de homens que realmente praticam boas obras. Que essa palavra eu deixo para toda a liderança,
para todas as ovelhas, os discípulos, que nós como igreja possamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Então, palavra maravilhosa, que essa palavra possa entrar em seu coração. Amém? E lembrando que no dia 30 de julho, às 9 horas da manhã, na Cultura Gospel, que fica na rua Irmão Crisóstomos, número 48, haverá um maravilhoso café da manhã com os pastores. Então, todos os pastores de Penápolis estão convidados a estar participando deste momento de comunhão, de união, né? Os pastores conhecer melhor uns aos outros, né? Poderem se inteirar mais. Eu creio que este momento vai ser um momento muito especial. Então, você, pastor, pastora, missionários, evangelistas, é o nosso convidado. Amém? Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Apoio: Please Gospel Music, Please Shopping TV e Cris Fashion Hair.